grande homem de Deus que estão aqui nesta noite, né? E também louvo a Deus, né, pelo meu amigo, né, que tem aqui acompanhado aqui. Deus venha abençoar a sua vida a cada dia, né? Glória a Deus. Vou louvar o louvor nesta noite. Glória a Deus. Meu irmão, feche os seus olhos, louve comigo nesta noite. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparável que não sou apenas servo, teu amigo lhe tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, sem comparável que não sou apenas servo, teu amigo lhe tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei,
que os irmãos se coloquem de pé hoje, nesta noite, em reverência à palavra do Senhor. Quero ser bem breve nesta palavra. Aleluia. Eu quero que os irmãos abram lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Jesus. Está aqui escrito na minha Bíblia, está falando: Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília já à noite, dirigiu-se e Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma. E eles gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: Tede bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as ondas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E os começando a ir para o fundo, clamou dizendo-se: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-nos, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhes que o menos ele pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Poderia sentar nesta noite. Glória a Deus. Esta palavra, irmão, é uma palavra bem conhecida, que vai falar sobre a história de Jesus. Jesus, ele era um homem aonde ele passava, quando ele passava naquela certa ocasião, certa região, Jesus, aquela multidão sempre sabia da fama de Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele curava o cego. Jesus, por onde ele passava, ele curava os leprosos. Jesus, por onde ele passava, ele curava os enfermos. A palavra de Deus vai falar que sempre por onde Jesus passava, a multidão queria estar perto de Jesus. Porque Jesus, ele sempre queria ali fazer algo diferente no meio da multidão. E a palavra de Deus vai falar: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, da banda, para um lugar deserto, apartando, sabendo que o povo seguiu a pé. Aleluia. Jesus ali no meio daquela multidão, Jesus estava no meio do deserto. E a palavra de Deus vai falar que quando Jesus estava no meio do deserto, ali, aquela multidão já estava ali com Jesus, ali, creio eu, Jesus ali fazendo milagres, operando sempre milagres ali. E aquela multidão já estava no meio do deserto. Ali não tinha nada ali para comer. Ali no meio daquele deserto, aquela multidão já estava com fome.
E a palavra de Deus vai falar que chegou aqueles discípulos chegaram até Jesus e falaram: olha, mestre, a multidão já está com fome, a multidão está nesse deserto e aqui não tem ninguém. E a palavra de Deus vai falar que quando Jesus estava no meio daquele deserto, ali, aquela multidão já estava com fome. Então ali aqueles discípulos falou para Jesus: olha, Jesus, vá, Jesus, faça que essa multidão vá até algum lugar e venha comprar comida, porque a multidão já está com fome, já não tem nada para comer. Então ali naquele momento, aquela multidão sabendo, aqueles discípulos sabendo que estava com Jesus, um homem que podia fazer milagre, um homem que podia fazer o impossível acontecer. Então a palavra de Deus vai falar aqui, já no versículo 16, Jesus porém disse: não admite que vão dar-vos de comer. Aleluia. E ali naquele momento, irmão, quando aquela multidão estava com fome, a palavra de Deus vai falar que aqueles discípulos só tinha pouco ali. A palavra de Deus vai falar que aqueles discípulos só tinha ali naquele cesto 5 pães e 2 peixinhos ali naquele momento. Ali chegou aquele momento e falou: olha, mestre, nós não temos nada para comer, mas o que nós só temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Então Jesus falou: olha, tragam até aqui. Então ali naquele momento, a palavra de Deus vai falar que Jesus pegou aquele pão, pegou aquele peixe, levantou para cima e deu graças ao Senhor. E ali naquele momento, aquela multidão que estava com fome, aquela multidão que já não tinha nada para comer, a palavra de Deus vai falar que ali Jesus começou a multiplicar, que até aquele cesto começou a se multiplicar. Aleluia. E toda aquela multidão ali foi alimentada. Por quê? Porque Jesus estava naquele lugar. Jesus estava fazendo o impossível. Eu não sei o que você veio aqui nesta noite fazer. Às vezes você está até pensando, você está falando: Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu estou, Senhor, passando por um momento difícil. Mas eu quero falar para você nesta noite que o Deus das causas impossíveis, Ele está aqui. E Ele pode fazer o impossível acontecer. Ele pode fazer aquilo que não é nada se tornar grande, porque Ele é Deus. E ali, irmão, a palavra de Deus vai falar que Jesus ali naquele momento, ali logo, já no versículo 22, está escrito falando aqui: logo ordenou Jesus e os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. Ali Jesus chamou aqueles discípulos e entraram dentro do barco. A palavra de Deus vai falar que quando aqueles discípulos entraram dentro do barco, Jesus se retirou-se ali naquele momento. E aqueles discípulos ficaram ali olhando para Jesus. Jesus foi até uma certa região orar ao Senhor. Foi a orar ali, buscar a presença do Senhor. E a palavra de Deus vai falar que quando Jesus foi orar, ali aqueles discípulos esperando o Senhor Jesus ali naquele barco. E ali, aqueles discípulos dentro daquele barco, irmão, a palavra de Deus vai falar que as ondas começaram a entrar, o vento começou a soprar naquele barco de uma forma tão grande que aqueles discípulos já ficaram com medo. Aqueles discípulos já ficaram apavorados, eles não sabiam o que fazer. Mas ali, naquele momento, irmão, que quando começou as águas entrar dentro daquele barco, creio eu que ali Pedro estava dentro do barco. E ali naquele momento, Pedro ali com seus discípulos ali, se apavorando, aquele vento soprando aquele barco, aquele vento, aquela água já entrando dentro daquele barco, e eles sem saber o que fazer. Mas naquele momento, Jesus estava orando, Jesus estava buscando ali naquele momento, naquela região. Jesus foi até o monte a orar. E então naquele momento, a palavra de Deus vai falar que quando ali, naquela certa ocasião, quando aquelas ondas já estavam entrando dentro daquele barco,
Ali, aqueles discípulos já ficaram com medo. Então, naquele momento, irmão, já veio Jesus. Ali, quando ele terminou de orar, Jesus veio por cima das águas. Estava andando por cima das águas. Então, aqueles discípulos olharam. Ali, Pedro, quando olhou ali, começou a ficar apavorado. Começou a ficar com medo. Olharam ali, Jesus andando por cima das águas. E ali eles pensaram: olha, ali é um fantasma, está vindo um fantasma. Mas quem estava vindo era o leão da Galileia, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, que estava andando sobre as águas. Então ali naquele momento, irmão, quando Jesus estava andando por cima das águas, ali Pedro se apavorou e falou: é um fantasma. Então Jesus falou, não é, Jesus ali falou: Pedro, não temas, porque sou eu, Pedro. Pedro olhou Jesus, e quando Pedro viu Jesus, ele chegou. Jesus olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, vem até a mim, Pedro. Então naquele momento, irmão, a palavra de Deus vai falar que ali Pedro estava naquela água, e ele começou a andar por cima das águas. Pedro já não estava se afundando ali naquelas águas, mas no momento, irmão, que quando Pedro começou a olhar a tempestade, quando Pedro começou a olhar ao vento, ali Pedro já perdeu a sua fé, e ali naquele momento, ali Pedro começou a se afundar. Às vezes, irmão, às vezes a nossa vida é assim. Às vezes nós olhamos ali para a dificuldade, olhamos para a prova, olhamos às vezes para o problema e queremos desistir no meio da caminhada. Queremos se afundar nas coisas deste mundo. Mas eu quero falar para você nesta noite: não desista não, continua firme, porque Jesus vai fazer você andar por cima das águas. Jesus vai fazer você andar por cima das águas, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Às vezes nós ficamos com medo, ficamos apavorados, olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade, olhamos para a prova, e sabemos que nós temos um Deus grande que tudo pode fazer. Um Deus que faz milagre, um Deus que opera, que faz maravilhas. Não foi diferente na vida de Pedro. Pedro estava com medo, ele olhou a tempestade, ele olhou o vento, aquele vento estava soprando. Mas ali Pedro começou a perder a esperança. Pedro começou ali ficar com medo. E às vezes, irmão, nós olhamos por Deus, às vezes colocamos nós em certas ocasiões, em certas situações, que às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, aonde tu estás? Senhor, cadê tu, Senhor? Mas o Senhor fala para você nesta noite: Ele está com você no meio deste vento. Ele está com você no meio deste deserto. Porque não há tempestade, não há vento a qual o Senhor possa acalmar. Se Ele falou que vai acalmar o vento, Ele vai acalmar. Se Ele falou que vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar. Porque nada é impossível para o Senhor. A palavra de Deus fala que nada é impossível para Ele. Tudo é possível. Às vezes você pode até pensar, você pode até estar pensando: meu Deus, por que, Senhor, estou vivendo neste deserto? Estou vivendo nesta dificuldade, Senhor. Mas o meu Deus está falando para você nesta noite: é no meio deste deserto, é no meio deste vento que Ele vai cessar este vento. Ei, o meu Deus está falando para você nesta noite: Ele está contigo neste lugar, e grandes coisas vai fazer, porque aquilo que é pequeno, Deus vai tornar grande, e o nome dele vai ser glorificado. Assim o Senhor manda falar nesta noite. Glória a Deus. Arai da cantarabachai. Meu Deus, aleluia. Ali Pedro começou a ficar com medo, irmão. Mas ali
Ele olhou Jesus, ele viu que Jesus estava andando por cima das águas. Ali Pedro, quando ele estava andando por cima das águas, Pedro já estava animado porque estava com Jesus. Mas ali naquela certa ocasião, Pedro já começou a se afundar. E às vezes, irmão, é na nossa vida. Às vezes tem momento que nós passamos por problema, passamos por dificuldade e pensamos que Jesus nos abandonou, pensando que Jesus nos esqueceu. Mas eu quero falar para você, Jesus nunca esquece os seus. Ainda a promessa que Ele falou que vai fazer, que vai cumprir, ainda está de pé. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque está escrito na palavra do Senhor: passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não são de passar. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Aquilo que era pequeno vai tornar grande, porque a glória da segunda casa será maior que da primeira. Assim o Senhor manda falar nesta noite. Glória a Deus. Arai, bacana, arabaxai. Não foi diferente, irmão. Aqueles discípulos se apavoraram. Aleluia, Jesus. Não foi diferente também na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto. E a palavra de Deus vai falar que este homem, sendo um homem reto, um homem íntegro, este homem, ele não abandonou a sua fé. Aleluia. Mesmo sendo provado, mesmo passando por vento, passando pelo deserto, pelo vale. Mas a palavra de Deus vai falar que Jó foi um homem íntegro. Aleluia. Jó foi um homem sincero. Verdade. Que não negou a sua fé. Aleluia. Que chegou a um ponto que Jó ali começou a se encher de lepra, que até a própria mulher amaldiçoou Jó. Glória. Aquela mulher olhou para Jó e falou: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Então ali Jó falou: como é que pode tu, uma louca mulher? Deus tem nos dado tudo, nos abençoando, e você vem amaldiçoar o nosso Deus. Mas Jó ali, ele não negou a sua fé. Aleluia. Jó foi íntegro, foi fiel. E ali Deus abençoou Jó em tudo. Em meio àquela lepra que Jó estava, Deus ali honrou Jó. Porque Jó tinha perdido tudo, mas Deus restituiu tudo. Aleluia. Na vida de Jó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, Deus, ele é fiel para cumprir. Ele trabalha naqueles que ele espera. Ele trabalha para aqueles que buscam a Ele. Às vezes nós olhamos a dificuldade, nós olhamos o vento, nós olhamos o problema, e às vezes pensamos em desistir, às vezes até desanimamos. Mas eu quero falar para você nesta noite, aleluia, que não é para desanimar, porque aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia, aleluia. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer o impossível acontecer. Harai da Cantarabachai. Não foi diferente ali, irmão. Aqueles discípulos ficaram com medo, aqueles discípulos ficaram apavorados. Mas ali, Jesus apareceu no meio do vento. Jesus apareceu no meio da tempestade. Que a tempestade tinha que até obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, a tempestade tem que cessar. Aonde Jesus está, a tempestade tem que parar. Sabe por quê? Porque Jesus, aonde Ele chega, há abundância. Aonde Jesus chega, o vento cessa. E a vitória Deus entrega. Porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus grande e poderoso, aleluia. Se coloque de pé nesta noite.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda falar, decantarabachai, decantarabachai. Eu não te conheço, decantarabachai. Mas o meu Deus manda falar para você nesta noite que aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, decantarabachai, você não está entendendo, decantarabachai. Mas o meu Deus manda falar para você, no meio deste vento que tu tem passado, no meio deste processo, tu pode até pensar que Deus te esqueceu, mas o meu Deus manda falar para você, aquilo que é pequeno, meu Deus vai colocar para fazer grande, decantarabachai. Ele vai decantarabachai, colocar coisas nas tuas mãos que tu menos imagina, decantarabachai. Eu vejo Deus colocar algo nas tuas mãos, homem, decantarabachai, decantarabachai. Eu vejo Deus colocar algo nas tuas mãos, recantarabachai, como fosse umas pedras preciosas, recantarabachai. O meu Deus vai colocar você, recantarabachai, que você menos imagina, recantarabachai. E aqueles que desacreditaram, arai da cantarabachai, aqueles que te apontaram e falaram que não vai dar certo, meu Deus manda falar para você que vai dar certo, recantarabachai. Ele vai colocar você com pessoas grandes, recantarabachai, que você menos imagina, recantarabachai. Mas meu Deus está mandando falar para você, homem, aguenta o processo, recantarabachai, aguenta o processo, recantarabachai, porque onde eu vou colocar vai ser, recantarabachai, vai ser para poucos. Vai ser para poucos aonde eu vou colocar, porque onde eu vou te colocar vai ser lugar de destaque, recantarabachai, recantarabachai. Eu vejo a tua vida, recantarabachai, como fosse a vida de José, recantarabachai. Assim como Deus fez na vida de José, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar de uma forma poderosa, recantarabachai. Eu vejo, recantarabachai, Deus te colocar você num grande lugar, recantarabachai. Eu vejo Deus te colocando você com grandes, pessoas grandes, recantarabachai. E meu Deus manda falar para você, recantarabachai, que Ele é contigo, recantarabachai. Ele é contigo nesta peleja, Ele é contigo nesta guerra, recantarabachai. Homem, recantarabachai. Muitas vezes tu pensava em desistir, recantarabachai. Muitas vezes tu pensava até em parar, recantarabachai. Mas não sabe de onde eu te tirei. Não sabe de onde eu te tirei, recantarabachai. Porque de onde eu te tirei tu não pode voltar. Porque grande é a minha obra, grande é a minha obra. Eu vou recantarabachai, eu vou colocar você, recantarabachai, aonde você menos imagina. Tu não sabes, recantarabachai. Sou eu, homem, que faço grandes coisas na tua vida hoje, e te entrego esta vitória nas tuas mãos, recantarabachai. Assim é o Senhor te falar nesta noite, recantarabachai, recantarabachai. Glória a Deus. Dá glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está na casa nesta noite. Ele está na casa nesta noite. Recantarabachai, recantarabachai. O meu Deus, recantarabachai, está mandando falar, recantarabachai. Ele está desfazendo um grande laço de morte, recantarabachai. Deus está mandando, recantarabachai, está desfazendo um grande laço de morte. Eu via como fosse ali um acidente, e você ia perder a vida neste acidente, mas o meu Deus está dando um livramento. Deus está dando um livramento. Eu não te conheço, recantarabachai. Levante a sua mão, recantarabachai. Meu Deus está dando um livramento, recantarabachai. Porque este livramento Deus está te livrando de morte, recantarabachai. Eu via como que sofresse um acidente, recantarabachai. Um acidente, uma moto. Deus está mandando falar para você nesta noite. Está dando um grande livramento, porque Ele tem obra contigo